Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 17 de março, ao vivo aqui pela TVU, e você podendo também, além de participar conosco, fazer o compartilhamento no seu perfil do Facebook. Estou compartilhando agora também aqui no meu perfil, para que a gente tenha um alcance ainda maior do Virando o Jogo. Virando o Jogo, ao vivo pelo canal 55, que é o da TVU, também o canal 11 do Sistema Net, pela internet no player da TVU, tvuplay.tv.br, e pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E lembrando que os nossos programas também estão no nosso canal do YouTube. Todos os programas, desde o primeiro, que foi dia 2 de janeiro, e assim vai ser permanentemente no nosso canal do YouTube, Virando o Jogo TV. Hoje na bancada nós temos o Davis Wagner, o Antônio Bavaresco, o Nelson Cerqueira e... Explica, Diogo Rossi. É que assim, não deu tempo de explicar tudo antes de entrar no ar, né? O Bagé teve um probleminha com o carro, e aí eu ia combinar contigo, né? Mas aí ele tá ali. Ele tá bravo agora comigo. Faz parte. Mas tudo bem. O dia que eu tiver dor de barriga, vocês vão falar no ar, cara. Claro, velho. Mas isso é o nosso telespectador tem direito de saber. Exatamente. Aqui é tudo aberto com o telespectador. Diogo, então, tchau. Não, é isso aqui, sabe o que é? Que como a partir de segunda-feira o Alex Bagé vai estar já desde o princípio do programa, hoje foi só para fazer esse charminho aqui da saída do Diogo. Aliás, nós vamos ter que arranjar um lugar para o... Ó, como tá bonito o Nelson aí. Me elogiando? Sim, tô falando tudo. Eu digo, tem alguma coisa. Eu tô falando e tal, né? Tá com preferência. E aí, Bava, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, foi só um charme para fazer essa passagem de comando aí na ponta direita do... Já é o Lucas Barrios agora, vai entrar em definitivo. Vai ter uma sequência de jogos. Se é que vai entrar. Acho que vai entrar o Lucas Barrios. Pela declaração do Renato hoje pela manhã, vai ser. Vai botar na vaga do Bolanhos o Luan e o Barrios vai jogar. Falou muito bem do Barrios. E vai continuar com o Jailson e o Michel? Enquanto o Michael não jogar, na minha opinião, quando o Michael... Sim, mas eu digo, com a lesão... Sem mexer no Ramiro. Não vai mexer. Não. Sim, porque a vaga deixada pelo Bolanhos automaticamente ocupa o Barrios, ele só muda a função, né? Traz o Luan para essa... Aliás, eu sou um cara que acompanho muito o Bagé, meu querido amigo Bagé. Muito obrigado, estou contando, já são 16 já. 16, então assim... Mas o Bagé, esses dias, você deu uma escalação do Grêmio, eu vi a escalação, tu ajeitou uma escalação. A partir da chegada do Musto, né? Eu não me lembro se já estava o Musto. Aquele time estava Mas assim, tu colocasse o lateral esquerdo, que é o Bruno Cortez. O Bruno Cortez, e tu tirou o Bolanhos do time do Grêmio. Não, aí depois eu tive que ficar colocando lá. Põe no lugar do cara. Porque eu fui gravar o vídeo, recente ia sair da notícia da convocação do Bolanhos. E aí eu já trabalhei um time sem Bolanhos inconscientemente. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso aí é teste. Né? Para ver esses caras. Teste de audiência. Todo mundo ligado? Sem querer deu certo. Melhor foi a chamada da rádio. É o seguinte, eu gostei muito da tua didática, de mostrar banquinho, de mostrar camiseta, muito mais legal que o outro. Sabe o que eu inventei? Eu até dei lá um hashtag chupa baldaço. Por quê? Porque agora o jornalismo esportivo, Baldaço, eu posso falar que o Baldaço é meu amigo, mas, por exemplo, a gente vive essa era da tecnologia e que é fantástico, nos ajuda muito. Aí eu resolvi, mas peraí, eu uso Bagé no nome, eu sou um cara raiz. Eu vou fazer um vídeo com a tecnologia 3D ao contrário. Então, quando eu fui falar o banco, eu mostrei um banco. Quando eu fui mostrar a camisa 9, eu mostrei a 9. Mostrei a 5. Então, eu estou fazendo agora, estou trazendo o melhor foi a chamada da Rádio Grenal ontem. Aquela chamada é sensacional. Aliás, conto com a audiência, aproveitando o espaço aqui da TVU e do Virando Jogo. A partir de segunda-feira, eu começo às 6 da manhã lá na Rádio Grenal. Agora, voltando a essa questão aí, eu acho legal. Eu acho legal essa descontração que tem o Bagé. Por exemplo, vai falar do banco, mostra o banco, a camiseta, que tem tudo a ver, é com aquilo que está falando. Agora, o que eu não consigo suportar é a poesia nas reportagens de televisão.
mas Meu é Deus antigo, do céu. né? Não. É uma coisa que a Rede Globo inventou. Eu vi, saindo do futebol, eu vi dentro do Jornal Nacional um dia desses, aí para falar sobre as oportunidades de quem tem não só o diploma, mas quem tem a experiência. Aí, repórter fica lá. Essa porta está fechada, para abrir essa porta, não sei o quê. Aí vai para trás, para a gaveta. Tem que ter outras coisas. Mas é tudo simbólico, meu Deus do céu. Parece que falta texto ou querem ser criativos demais. Sabe? O jornalismo tem que ter alguns padrões, no meu entendimento. Tá? E aí, quando vai para o futebol, então, que vem poesia, vem esses devaneios, eu, sinceramente, aí não dá para aguentar. Eu gosto da coisa... Porque às vezes a gente não entende, né? Que seja consistente, que às vezes tenha é tão argumento. complexo que a gente que entende não entende. Mas não é só da TV, ainda tem no rádio isso. Tem narrações, por exemplo, que eu acompanho com um dicionário lá. Não entende picas que eles estão falando. Coisa que eu não entendi nada. Mande a sua opinião também a respeito desse assunto aí, se você também partilha ou não da nossa opinião, mande a sua opinião. O seu comentário para o nosso WhatsApp 999 81 7700, 999 81 7700. A audiência aumentando, né? Essa semana aumentou um pouco mais, bem mais a nossa audiência, né? O pessoal está gostando do Virando Jogo. Coisa boa que seja assim. Quem foi que me mandou um recado, o Diogo Rossi? Foi o Jardim, né? O recado, né? Pediu para fazer uma... Qual é o primeiro? Ronaldo? Ronaldo Jardim. Ronaldo Jardim. Ele pediu para fazer uma pergunta pro Bagé, mas a gente deixa para lá. Deixa para lá. Ô, Ronaldo, um abraço. Ronaldo. Por que não vou perguntar? Agora eu quero ouvir. Mas não é. É uma coisa que já é antiga, é velha. Vamos ver. Qual é? Pô, é aquela história... Tu quer que fale? É curiosidade, cara. Daqui a pouco vão falar o que quer. Aí, ô, Ronaldo. Tu quer saber, Bagé, ou não? O Bagé não pode mandar. O Ronaldo nos acompanha sempre e ele está fazendo uma gozação. Quando tem um time tem um jogador chamado Tico, apelido de Tico. Como é que faz? Aí tu responde, já que queria tanto agora. Tem um jogador que tem em Portugal, né, Diogo? O Tiquinho. Tiquinho Soares. Ele tá fazendo sucesso. Tem um monte de gente querendo Tiquinho, porque o cara destacou. Claro. Ele vai embora mesmo. A Portuguesa tinha um jogador chamado Tico, daquela boa Portuguesa de 95. Tico Simval. Simval jogou no Grêmio. Isso é uma coisa complicada. E o Tico incomodava, né? Não, Tem um agora no Nordeste que é o Bilal. Um dos cachorros lá de casa é o Tico. Como ele é um bacezinho, é o Tiquinho. Então, cada vez tem que tirar o Tiquinho de dentro de casa, botar o Tiquinho pra dentro de casa. Eu tenho um amigo lá, botar o Tiquinho pra fora. Eu tenho um time pequenininho, eu tenho um primo pequeno. O Jardim, viu o que tu causou? Virou um pau. Eu tenho um primo menor que tem um Yorkshire, um cachorrinho pequenininho, que é o microtico. Tá desabando aqui o Diogo. Isso assim, eu acho vem socorrer que tá desabando a bancada aqui. Vai cair o... Mas o Davis jogando essa barbaridade, tá jogando no time do Porto lá. O Davis não ia querer o tudo aí, olha aí. Vai sou bullying, eu nem mexi, cara. Vai cair a bancada aqui. Ei, sério, vamos Corta pra essa câmera aqui, pros dois aqui, e deixa o jogando jogo essa barbaridade, aqui, essa enormidade que tá jogando, fazendo um monte de gol lá no Porto, tu não ia querer o Tiquinho? Tu não ia correr atrás do Tiquinho? Tu e o Bagé, não pode abrir câmera ali, a história do... Não é pra tu falar, rapaz, não pode falar, tem que ficar... Mas sabe que essa situação, o rádio, se a gente pegar o rádio daqueles anos dourados, o rádio onde tudo se inventava, né? Tudo era criado lá. Eram os narradores que davam apelido por exemplo, Osmar Santos, o animal, joga demais. Todo mundo conheceu o Edmundo pelo animal. Depois a brincadeira do Milton Neves com o Wagner Love, porque ele teve o problema lá de levar uma menina, não sei se era menina, para concentração, e aí ele botou esse nome. E esses nomes andaram com esses jogadores durante toda a carreira. Fizeram a carreira deles. E hoje a gente vive um momento que é bastante diferente. Pô, vocês que vivem há mais tempo esse aspecto do jornalismo de rádio. Hoje você praticamente não cria nada, porque a rede social aproximou tudo. Então fica difícil até de dar uma notícia em primeira mão. Então, e saber o que é verdade também, né, Bagé? Porque tem muita notícia falsa. Não, e tem os caça-clique. Não tu, mas eu digo a pessoa que está lendo, no geral, saber o que é verdade. Tem o caça-clique também, por vezes, que ele põe qualquer coisa lá porque ele quer que abram o blog ou o site, a gente conhece um monte. Mas o que eu digo é que hoje você não consegue praticamente inovar em mais nada. Nesse nível que tinha inovação lá de trás.
Aí hoje a gente vê, nós não temos a mesma qualidade, é uma realidade Mais do de mesmo, comunicadores do que nós tínhamos lá atrás. O cara, para falar no rádio, ele tinha que ter uma boa dicção, ele tinha que ter um controle da língua portuguesa, que era para ser básico para uma faculdade de jornalismo, para começar, né? Porque o cara quer fazer português, quer fazer espanhol e inglês, ele não sabe falar o português. Então, isso nós perdemos muito. Então, o cara que consegue hoje inovar de certa forma, trazer de novo uma brincadeira, uma parte mais descontraída, ele ainda tem uma certa vantagem. Esse negócio de uma língua, aprender, não sabe falar o português, evidente que eu não vou dar os nomes, né? Mas teve um colega nosso, tá? Que teve a oportunidade de ir para o exterior, tá? E, bom, só por aí, não vou dar mais detalhes. E aí está se comentando na redação, era na redação da 0 Hora, comentando que, que legal, fulano vai lá para tal país, vai poder aprender uma outra língua. E aí salta um colunista famoso que estava lá, não sei se era máquina de escrever ainda, não era computador e eu tal. lembro desse... E aí disse, como aprender outra língua? Sim, vai aprender... Entregou quem era o colunista. E aí vai aprender uma língua. Português ele não sabe falar. Voltando à história do Tico, eu acho que o maior problema é... Pode te apaixonasse por essa história, né? Assim, tu vai lembrar disso aí, tu lembra que tinha um time do... Acho que era Novo Hamburgo, o apelido era Gão. Lembra disso? Sim. É a cacofonia da narração. Só quando chamava o cara. Era o Santa Cruz, era o Santa Cruz. O Cuca era do Santa Cruz. O Cuca era do Santa Cruz. Tinha o Gão que jogava, acho que era no Novo Hamburgo. Não, jogou no Internacional. Depois. Eu acho que ele ganhou. E tinha um técnico, o cara que narrava é complicado. Mas tinha um treinador que chamava ele o tempo inteiro para a beira do campo. Vem cá. Exatamente. E aí ia o Gão até a beira. Mas e quando o Cuca passava pro Gão, tá bom. passa, entendeu? Mas teve essa brincadeira. E o médico do Internacional. Isso é real, claro que é A real. dupla de zaga Pinga e Aloysio, que muita gente acha que quem joga bola daqui pra frente, de alguns anos, era o Paulão, né? O cara não viu o Pinga e Aloysio jogar. Meu Deus. Bom, o Aloysio jogou no Barcelona. Agora, imagina o que é o Barcelona. Antiga era mais difícil de levar jogador. O Aloysio foi campeão mundial pelo Porto. Mas entre o Porto e o Barcelona, eu preferi falar no Barcelona. E tinha sempre eles gritando para não deixarem o Cuca, que era o jogador do Grêmio, numa determinada situação. Então sempre gritava, Aloysio, o Pinga gritava, não deixa o Cuca aí do teu lado. Aí o cara ia para não deixar o Cuca livre ali naquele lado. Sim. Tá bom. Isso acontecia, não é sacanagem. Não é folclore, verdade, é isso aí. Mas tem um médico internacional, não sei se está lá ainda, que o sobrenome é Caputo. Sim, doutor. E o Nobrinho era o rei de estar. Vem cá. Trabalhar na redação do Nobrinho, eu e o Nobrinho. Você sabe que eu apaixonei pelo Tico, mas tudo começou com o Tico, né? Essa história toda começou com o Tico. Não fala outra coisa. Muitas coisas. Tu não fala outra coisa, dele. Tu não fala outra coisa, dele. Não muda de assunto, dele. Tu não fala outra coisa, dele. Antes da gente passar para os jogos desse final de semana aí do Campeonato Gaúcho, bom, nós temos hoje de tarde... E sobre os árbitros, depois só pegar um gancho da escala, o Diego Almeida Real realmente ficou fora da escala, mas os assistentes estão trabalhando. Que foram os mesmos caras que não tiveram convicção de passar para ele. Aí ele foi chamado de pretensioso, de prepotente, de arrogante. Deixaram, no bom português, deixaram só no rabo do árbitro. Não teve critério para punição. Ele errou. Claro o Diego Real. errou. Aliás, naquele jogo errou várias vezes. Mas não mas errou sozinho. todas as eu ia dizer, mas quando ele errou feio, ele errou sozinho. Na minha opinião, isso foi um mérito. Porque eles não deram certeza. Se eles tivessem dito, a leitura é essa. Foi pênalti. E aí já derruba a arrogância. Exatamente. Ele foi nos caras, os caras em nenhum momento foram firmes. Não se comprometeu. Não, e o pior Se o Rogério disso, tiver uma informação e me perguntar e eu hesitar, ele vai seguir a dele. Não, e o pior disso é que eles deixaram transitar o quarto árbitro e o assistente, o baixinho aquele que estava pelas sociais do Jacone, deixaram transitar na mídia de que eles tinham dito que não tinha sido pênalti. Sim. Deixaram ele mal. Isso não é... Mas a única maneira era desmentir. Eles poderiam desmentir porque foi informação do jogador do Inter. Não, tudo bem, mas aí... Não. Davis, aqui tem uma O outra jogador do situação. Inter, como é o... Não. Como é o nome dele? Mas o Júnior e o William. Mas aí tem uma outra situação envolvida nisso, Davis. Isso todo mundo sabe. Isso é o que todo mundo sabe. O que ninguém parou para fazer foi analisar friamente.
Se todo mundo... E eu acho que é a obrigação nossa, enquanto jornalistas. Sem dúvida. O cara não viu a TV. O torcedor não tem que fazer. E o Internacional é a parte interessada. Então é claro que o Internacional não vai fazer essa análise. Agora, do momento que ele aponta o pênalti e que ele enxerga a bola tocando no braço, porque foi o que ele enxergou. Sim. Ele me disse, o Diego. Eu enxerguei. Porque o gesto eu enxerguei foi, errado, mas o eu gesto enxerguei. foi. O braço acima. Tudo bem. Aí ele marcou. Aí começa o rolo. Eles têm um intercomunicador. O Marco Aurélio, que é o quarto árbitro, que está olhando para o lance, se ele tem convicção, ele diz na hora, Claro. nem precisa falar comigo, não marca. Não teve convicção, tanto que foi conversar Não, mas primeiro lá os mas dois. é o que eu vou, é esse desenho que eu vou todo mundo em cima do fazer. muro. Ele marca o pênalti, primeiro ato. Se o cara tem convicção, o cara diz daqui. Não foi. O assistente que está aqui e que não tinha como enxergar, porque essa é a realidade, ele não enxergou. Ele disse que não foi porque falaram para ele de fora. Claro, claro. Que disseram Esse que a cara que TV viu tinha daqui mostrado. seria o segundo para dizer, não marca. Aí, voltamos ao lance. Ele marcou, aí começa o tumulto. Jogador para cá, jogador para lá. O que ele faz? Cerca de 1 minuto e pouco depois, eu cronometrei esse tempo, dá mais de 1 minuto. Ele sai e vai no quarto árbitro. Ao chegar no quarto árbitro, o quarto árbitro não foi convicto com ele. Ele sai e vem no assistente. Ao chegar no assistente, o assistente não foi convicto E ele com ainda ele. diz, foi ou não Quando o foi? assistente não foi convicto, ele, pênalti. Porque é o que ele tinha enxergado. Perfeito. Sim. Aí depois vai o William e o Júnior lá, e aí o assistente cresceu, porque daí ele já tinha informação de fora. Claro. Que aí a TV já tinha passado o replay Eu do não- lance. Não, isso eu entendi. Eu só estava dizendo que, assim, que a única maneira de tentar ajudar o Diego Real, era o bandeirinha, ou o quarto árbitro, chegar e dizer, olha aqui, ó, não foi. Não, eu não disse Não, isso. ele deu 2 oportunidades. Na primeira ele vai à esquerda da goleira Isso, e conversa isso, com isso, o quarto isso, árbitro. isso. Sim. Aí depois disso que relatou o Bagé, ele faz uma outra reunião, tá, com o quarto árbitro e com o auxiliar. Perfeito, à direita da goleira. À direita da goleira, tá? E aí eles não têm convicção. Não tem convicção. Não dão a convicção para o árbitro. Você Aí o sabe, árbitro alguém confirma o aqui pênalti. já assistiu aquele filme sobre o avião que pousou lá no Hudson, lá, o Sully? Não o nome do assisti filme. ainda. Aquele filme é interessante. Muito bom. Por coincidência, no dia que aconteceu isso, eu estava lá em Nova York, mas não vem ao caso. Foi uma coisa pitoresca, mas acabou sendo, porque não foi uma tragédia. Mas por que não foi? E no filme, sem querer dar spoiler, mas tem uma coisa importantíssima. Eles têm um tempo de 30 segundos, que é o tempo que eles estimam. Isso é uma conta internacional, digamos. convenção. Que o cara leva para tomar uma decisão muito importante. Uma decisão que pode custar a vida de quem está ali, inclusive a dele. Então, enfim, o filme vocês vão entender por que eu estou falando isso. E ele, em algum momento, ele leva esse tempo e ele consulta o copiloto dele, mas quem toma a decisão, e a decisão correta, porque depois se vê que se ele tivesse tomado a outra decisão que o pessoal da empresa dele queria, a posteriori que ele tivesse tomado, né, ele teria matado todo mundo e teria caído no meio da cidade. E teria morrido. Sim, e não, Teria morrido. matado mais gente. Então, onde é que eu quero chegar? O cara errou, ou acertou, no caso, com a cabeça dele. Claro, trazendo para uma realidade muito menos. Claro. Mas o Diego Real pode ser condenado pelas coisas que ele fez errado. Ele mas pode ouvir, ele mas acertou nisso. Porque ele ele não, acertou ele de não ter ido pela cabeça hesitou. dele. Porque quando ele foi consultar, os caras não foram firmes. Se o cara diz assim, não, ele pulou. Não, mas peraí, eu vi ele bater. Não, ele pulou com o braço porque Agora ele uma desvia, pergunta. mas não pega. Ei. Mas não aconteceu isso. Mas uma pergunta. O que pareceu para quem estava assistindo lá da televisão é que ele foi prepotente e não escutou os outros dados. Isso foi o que Mas, apareceu. não, mas eles deixaram- Isso que mas apareceu. foi isso que eu disse Mas agora. deixaram- Nós não podemos Mas foi deixar mais isso justiça. Claro que não, claro que não. Aí que tá, o torcedor, o dirigente, que é a parte interessada, tudo certo. Agora, vou entrar de novo na questão, teve aqui conosco, todas as coisas que eu digo aqui, eu disse para ele. O presidente Noveleto, de novo, foi omisso. O presidente Noveleto, no momento que ele era para chamar... eu tenho um dia, um repórter do Fantástico, eu pedi ao presidente, me dê um dia para ser presidente da federação, só para me dar os discursos pelo senhor ao contrário. Porque esse era o momento de chegar, ele errou e ele vai ser Preservar o punido. árbitro. Agora os outros foram transformados em heróis. Não dá para dizer o que vem à cabeça. vem cá, Os mas- caras foram, parecido com o nome do Gão, foram agões, tirando o C. Exatamente. É. Agora, É verdade, é verdade. Por que a comissão de arbitragem também não puniu o quarto árbitro e o auxiliar? Tira todo mundo, Tá, e será preserva que- todo mundo. e será que esse- Vão fritar um cara que tem uma carreira. Ele me disse, Bagé, eu não roubei, eu não matei. Eu preciso seguir minha vida.
Tanto que a conversa que eu tive com o Diego Almeida Real, porque eu conheço ele desde a formação, não foi do lance técnico. Foi dizer para ele, cara, joga a tua carreira pra frente e segue. Se não der certo aqui, vai pra Federação Paulista. Só não vai essa equipe, né? Só não vai essa equipe. Não vai ser escalada junto. A federação, ela foi pelo resultado. Eu vou explicar onde é que eu quero chegar. No jogo Foi do Grêmio, diretor, no jogo do Grêmio direção. contra o Cruzeiro, teve um pênalti inexistente marcado. Já Mas falei como aqui ele também. não teve consequência, eu só quero chegar no sei na não. atitude da Do lance- Por que não teve consequência? Porque o goleiro O pegou. goleiro defendeu. Não, mas eu quero dizer o seguinte, como não resultou em consequência no resultado, a federação não fez nada. Mas aquele juiz errou tanto quanto esse. Então ela teve olha, dois pesos. Porque não duas tem medidas. templô, o juiz erra. Claro, não tô Aí falando. tem, não, mas olha aqui, eu ó, concordo uma contigo, coisa assim, mas ó, aí tem tu que dar um perguntou- exemplo Não pode analisar a consequência. para acalmar a diretoria do Inter. Só Por pode, que, porque não tem por outra que o explicação. quarto árbitro não foi punido? Vocês mesmos dizem. Mas é isso que eu tô dizendo. Não existe O o quarto Wagner árbitro, errou não no faz Grenal, nada, porque cara. o Ele não Wagner- faz Não, nada, tudo né? bem, mas não tem que estar em escala, Lógico porque que ele está não. lá e está recebendo Isso aí, também. óbvio. Lá, um cachê, Não, enfim. e no Grenal, Então, que nós esse falamos, tinha tipo o de quinto atitude, ainda olha, também. eu respeito, por mais que digam que seja arrogante, prepotente o Diego Real, eu respeito o erro dele. Agora, não respeito a atitude do auxiliar e do quarto árbitro. Claro. Tá? Porque não foram parceiros, não foram de equipe. Quando Muito acerta, antes pelo acerta todo contrário. mundo. Muito antes pelo contrário. Fizeram questão de deixar a imprensa falar que eles tinham dito, mas não assumiram que eles também não tinham convicção no início do lance. Ano passado teve o jogo do Internacional na Arena Alviazul, lá em Lajeado, Inter e Lajadense. O árbitro era o Luiz Teixeira Rocha, que era o árbitro fortão, aquele que até infelizmente parou agora. Cansou desse bababá e largou. Foi cuidar da academia dele, que era um cara muito competente. Eu me lembro. E o quarto árbitro do jogo era o Marcos Gonçalves. Aí eu tô lá assistindo o jogo, o Lauro era o goleiro do Lajadense. O jogador do Internacional invade a área, o Lauro sai na bola, o jogador simula um pênalti. Vem o Luiz Teixeira Rocha e na cal, pênalti. O Marcos Gonçalves, que era o quarto árbitro, na hora, corre pra ele e faz assim, não foi. Eu digo, pô, parabéns, Sem esperar que coragem. a TV, né? Sem esperar Sem, a TV. na hora, sem Evidente. esperar. É isso que se espera. Claro. Senão não adianta, se botar lá. É a mesma coisa que qualquer analista de arbitragem que vê 2, 3 vezes. Ah, não, mas teve o toque. Não, mas peraí, cara. Ele tem uma fração de segundos para definir. Lógico. Então o quarto árbitro naquele jogo, o Marcos Gonçalves, ele foi na hora. Senão não foi. E salvou o jogo. E por que o Luiz Teixeira Rocha aceitou na hora? Porque sentiu é uma equipe, firmeza claro. e sentiu convicção. O cara disse, não foi. Ele pega só a bola. Opa, vale a tua palavra. Eu tinha visto do outro lado e estava encoberto. Como é o... Nós Convicção. falamos tanto no nome do Diego Real. Qual é o nome do assistente esse? O Rafael Alves e o quarto árbitro foi o Marco Aurélio. É. Tem que gravar esses nomes aí também. Gravar principalmente esses nomes aí. Bom, mas o Internacional ontem foi punido, né? Ontem foi punido, tá aí o Davis Wagner. Tu fosse ao tribunal lá para fazer a Não, eu assistente estava de bem acusação? representado lá. Departamento jurídico do Virando Jogo. Eu vi, era coisa lógica, né, cara? Coisa lógica que tinha que acontecer. O Inter ser punido. Aí, eu até ia perguntar isso para vocês. O Inter vai jogar aonde? Deve ser o estádio do Vale. Depende, não. O jogo da última rodada. Não, mas não é a última rodada. Não, Foi o 2 Paulo- jogos. Não, são Não, dois mas jogos. Mas o Diogo Rossi Não tem tem uma 48 informação horas. sobre isso. Diga aí, Não, Diogo. a verdade é que o Inter vai ainda, né, conversar com o TJD, porque precisa conversar com a Procuradoria para entender se o jogo é fora do Beira-Rio Ou portões ou fechados. com portões fechados. Então o Inter ainda pode Não, é perda de jogar. mando de campo. Mas não tem a definição se é perda de mando para jogar fora. Qual foi a ou decisão? sem torcida. Mas aí já tem uma parte que é fácil de elucidar, Diogo, porque o Ministério Público entende, e com razão, na minha opinião, de que o portão fechado, o jogo de portões fechados, ele fere o estatuto do torcedor. Porque ao Inter punido, torcida do Inter. Não, mas Se o Inter vai jogar contra o Guarani de Bagé, o torcedor do Guarani de Bagé Não tem tem o nada direito a ver. de ir no jogo. Então dificilmente vai ser de portões Não, mas fechados. foi São José, né, que jogou com portões fechados agora há pouco tempo. Mas foi isso que deu todo que o deu tipo, bolo, porque é. a partir daí é que o Ministério É, da eu- Promotoria do Torcedor entrou na Justiça. Mas eu e tem um acredito mínimo que seja em de outro distância ou não? Tem, deve ter uma distância mínima, né? 100 quilômetros. Mas 100 100 quilômetros. 100 quilômetros. quilômetros, então não pode jogar no Vale. Ah, então vai jogar no Caxias. Centenário, Vai a onde o Caxias. Internacional jogou. Vai a Caxias, ou Lá no Lajeado Caxias. mesmo, por acaso. Curioso é Lajeado que também pode ser. se o Inter fica com a 8ª vaga e o Novo Hamburgo confirma a liderança, pode dar um Inter e Novo Hamburgo. É, mas aí vai ser em Caxias. Aí Vai ser justamente isso. Ele Se teria for que sair Inter de e qualquer Caxias... jeito. Olha a se for- balança para o Internacional ficar Não, mas ele entre pode os ficar em 4. oitavo. Ele tem que ganhar todos os Não, jogos falei e bem. oitavo. Não, oitavo. Oitavo, não. oitavo. Bem. Tá. Não, para ser mandante. Para ser mandante. Não,
digo, mas é um jogo lá em um cá. Não, entre os 8 já Se tá fosse- perigo também, né? Não É, vê não, resultado de sábado. se fosse, eu quero dizer o seguinte, se fosse, não fosse 100 km, o Inter poderia jogar 2 vezes no VAR. Poderia. sim, pode ser. Eu não fui ontem Uma no com tribunal, torcida eu só dele. ouvi e estava bem representado. Isso aí cabe recurso ou não? Cabe, só que Ai, cabe recursos é pra onde? Mas é pra onde cabe? FIFA, não vai dizer que é FIFA também. Não, vai pro STJD. Não, a FIFA tá preocupada com os assuntos mais importantes. Calma. Ah, imagino. Calma, deixa Mais o negócio importante, em off, hein? Calma. Bem, E o Internacional vai recorrer ao STJD? Acredito que não. Acredito que não. Né? Tá sujo lá Acredito com o que não. STJD? Meu Não, Deus não, do céu. não Capaz de acredito. aumentar, Coisa tá feia né? lá, hein? Coisa tá feia. Não, porque- Acho que não. Porque o Internacional foi denunciado, né, no STJD. Foi denunciado Foi aceito, por ter, como é que é? Falsificado, Falsificado? Adulterado a prova. Adulterado prova. Não é falsificação, adulteração de prova. Então o Internacional já tem que se preocupar com isso lá no STJD. Né? Agora vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para essa punição. Difícil. De qualquer difícil, maneira, acho de complicado. qualquer maneira, é bom a gente, já foi dito isso ontem, hoje está se falando, o jogo de amanhã do Internacional no Beira-Rio, né, Isso é contra verdade. Tá o mantido, São né? Paulo São está Paulo de mantido. Uberlândia. Está mantido. Né? Isso vale para o último jogo dessa fase classificatória dentro de casa, que o Internacional seria contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. E o primeiro das quartas de Quartas de final, final. se o Internacional passar, se o Internacional se classificar. Que aí eu já aproveito, porque... Ou seja, o Inter não joga, é o último jogo em casa, digamos mesmo, É no amanhã. Beira-Rio. Prestem É atenção num jogador de São Paulo de Grande chamado Rafael Fidelis. É um segundo volante, é garoto, tem 21, 22 anos. Ele tem 4 ou 5 gols já no Campeonato Gaúcho, é um dos artilheiros. Segundo volante. Muito bom Facilidade, sai tocando a bola. Olha, dos poucos caras que me chamou a atenção até agora, 2 clubes do interior. Rafael Fidelis. Esse jogo do Internacional amanhã é direto, né? Porque o São Paulo está com 1 ponto à frente, 8 contra Confronto 7. direto. Confronto 8 direto. contra 7 Internacional. E o São Paulo é o 8º. Hoje é o último dos E classificados. o São Paulo ainda joga depois contra o Grêmio, em casa. Eu ia dizer, o São Paulo não enfrentou a dupla Não, ainda. enfrentou a dupla. acho que é o Então ele único que leva não essa jogou, né? vantagem, digamos. Né? Pode ser. Ou desvantagem. Mas agora tem na hora da onça beber água, vai ter que entrar a mil. Olha lá, está ali a classificação. Não, porque vários, por exemplo, o Veranópolis, ele ainda enfrenta o Grêmio, se não me engano, agora domingo, né? Domingo Ele já jogou agora. contra o Inter. Não, eu acho que o único que não Veranópolis. enfrentou o Grêmio e Inter é o São Paulo. Os Olha dois, aqui, ó. eu acho que é. O Novo Hamburgo 18, o Grêmio 12, o Veranópolis 12, Também é confronto direto aí, no caso. também confronto Também direto. confronto direto, O Caxias 11, o Juventude Tá quase 11, tudo outro confronto confronto direto também. Tem o Caju, né? Caju. E o Caju. O, Interessante essa rodada aí, vai ser. o Cruzeiro com 10, o Brasil com 8, o Cruzeiro joga contra o Passo Fundo. E o Brasil é São José, se não me engano, lá E o, segunda-feira, né? e o Brasil é São José e Brasil aqui. Passo Fundo e Ipiranga, aqui. Bacia das Almas. O Inter ainda joga contra esse Ipiranga lá Lá em no Erechim. Colosso da Vai Lagoa. ser né? uma guerra. Viagem longa e o Ipiranga com a corda no pescoço. Tentando se salvar o Mas aí tem Ipiranga. viagem longa, aí tem a desculpa da viagem longa. Não, mas por O isso que eu tô Nelson, dizendo. eu tô pessimista, Não, mas é Desculpa. Mas eu sei que Desculpa. eu dei a escada pra ele, porque justamente não é. é viagem longa Valeu, Bagé, e valeu. um Vai Ipiranga ser um jogo bem brigado. salvando a vida. Claro. Deixa só a gente Boa cidade, colocar, Erechim, passei alguns dias lá. colocar, Bacana. colocar de novo. Ó, Internacional, Cidade bonita. Internacional e São Paulo, amanhã às 19 horas, no Beira-Rio. Tem televisão pay-per-view. Depois Grêmio e Veranópolis, que é domingo às 4 da tarde na Arena. TV aberta. TV aberta. No Vermelhão da Serra vai ser no domingo às 18h30, Passo Fundo e Cruzeiro. Jogo da vida do Passo Fundo. Daqui pra frente, tudo Jogo é da doido. vida do Passo Fundo. Amanhã às 4 da tarde. Fundo do Inter. Amanhã, sábado. Amanhã, sábado, às 16 horas, no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Novo Hamburgo. Bom, esse jogo Também aqui, vai ser um jogão. esse jogo é porque o Novo Hamburgo, mesmo que perca esse Tá jogo, bom o não perde a campeonato, liderança. Eu tô gostando do campeonato. Sim, mas se o Ipiranga perder esse jogo, também se encaminha o rebaixamento. Sim. Não, sim, mas por isso que o jogo é interessante, porque vale muito para os dois. Vale até mais para o Ipiranga. O clássico Caju é no Alfredo Jaconi, né? Juventude 6h30, Caxias, 6h30 da tarde de amanhã, sábado. Reencontro, porque ano passado o Caxias estava na segundona, não teve Caju no Gauchão. E no Passo da Areia, aliás, a situação do Grenal no Brasileiro desse ano. E o Caju tem TV. Isso. O Caju tem TV, Rogério sempre lembrando pay-per-view. coisas que não precisa lembrar pro Nelson. Deixa assim, cara. O que é?
Isso assim. que é? Não vai Olha ser aqui, legal, ó, olha aqui que notícia, Deixa olha assim, que notícia chega. boa também, ó. Tem pay-per-view também, segunda-feira, no jogo do São José contra o Brasil de Pelotas. Que é bom jogo, no Passo da Areia. No Bom Passo jogo. da Areia. Ou com o Gil com Meu time em de São São José. José. Meu time estarei lá, meu time de São José. Eu ganhei camiseta Agora, personalizada. cá para nós, o time do Brasil é uma grande defesa, né? Mas Uma já grande é defesa assim, não tem. Sim, já é assim há 3 anos. Mas é mais fraco do que o do ano passado. Tinha mais Ramon, fraco. Perdeu qualidade. Ele não Perdeu tem qualidade. ataque, né? Um time só se Perdeu defende. qualidade Olha, e- se ele não agregar qualidade lá na frente. Quando o Brasil subiu em 2015, era assim, lembra? Sim. O Brasil fazia 1-0 e Contra o depois Fortaleza era um lá, foi teste contra o pra Fortaleza, cada aquele bola. jogo. Joga por uma bola. Jogava por Os uma caras bola. chutaram a tarde inteira. Por isso que o Brasil não conseguiu, ano passado, na Série B, também Manter ascender a campanha. para a Série A. Se mantivesse a campanha que tinha feito de início... Mas faltou qualidade, né? É um time de Não, e muito foi mais perdendo garra. ainda, né? É um time de mais garra, né? É por isso até o Rogério Zimmermann, que é um bom treinador, mas ele não tem muito o que fazer. É por isso eu acho que até ele já está nesse clima mais de o tempo inteiro incendiando o time. Porque não tem, falta qualidade. Impressionante O que ele futebol grita, você pode né, botar cara? esquema Sempre tático, gritando, pode ter beira do preparo campo. físico, pode ter suporte de alimentação, nutricionista. Se não tiver qualidade, não acontece nada. O Brasil ele vai ser obrigado a se reforçar para a Série B. Pega o ruim, Vai ser treina obrigado. de 6 meses. Fiz uma pré-temporada de 6 meses. Cara, o ruim fica com a perna mais dura, mas ele não fica com um passe melhor. Olha que não. Falta qualidade. Eu acho que a alimentação não funciona só isso. Engrossa a perna, mas não adianta, né? É questão O Inter era bem alimentado no passado. É né, a cara? questão do doping pro ruim, não adianta. Ele vai correr feito um cavalo chucro. Mas só, não e vai só, ganhar né? corrida Como diz um amigo nosso, vai perder bem motivado. Perde motivado. Perde motivado. Uma vez o João Garcia, depois, no outro dia eu lembrar, vamos esperar a próxima participação do Garcia, jogava Grêmio e Brasil no Olímpico. Uma chuvarada. E o Brasil de Pelotas tinha aquele super time. Infelizmente, os nossos amigos, né, do Milá, que acabou falecendo, do Regis, que era o zagueiro. E era um bom time do Brasil de Pelotas. E aí É o time do Darley, né? Sim. Era, mas não, Não, Darley não estava nesse mas time, não eu era acho. desse jogo aí. Não, desse jogo não. Aí, mas era o Milá jogou muitos anos lá e o Regis foi criado lá. E era um bom time do Brasil. E aí a pré-eleição Estádio Olímpico chamaram, figura, né, jornalista, figura, torcedor do Chavante, chamaram o João Garcia. O Grêmio tocou 6-1 no Brasil. Mas tinha, eu acho, 10 minutos de jogo, não estava ganhando 3 ou 4-0, eu lembro desse jogo. Até hoje eu tenho curiosidade de Compensação teve aquele jogo do Lazarone. Beijo, Garcia. 98, acho que foi, que o Brasil eliminou o Grêmio, né? Nos pênaltis, 98, era aquele Brasil que tinha o Luizinho Vieira, que era um monstro jogando. Era outro time. Foi um jogão aquele também. O Brasil e Pelotas teve grandes times ao longo do tempo aí. Tem um superou aquele time que foi Aquele que venceu ganhou do em Zico. 85. Aquele time ganhou era uma do máquina. 85. Era muito bom. Campeonato Brasileiro. Treinado por Valmir Lourus. Valmir Lourus. Que Deus o tenha, que foi um monstro também. Agora, eu acho que é esse... Valmir Lourus conseguiu ganhar a Copa do Brasil com Juventude. Juventude. Botou Juventude na Libertadores, cara. Não, meteu 3 no Internacional. Quatro. Dentro do Beira-Rio. Do Paulo Autuori, o Inter, É. teoricamente, voando. Aliás, eu respeito, eu não gosto do Paulo Autuori como treinador, apesar de estar fazendo uma campanha, não sei até quando vai esse fôlego do Atlético Paranaense na Libertadores. Você não gostava mas das o... entrevistas dele? Ó, veja bem, vai. Veja bem. Não, Veja eu bem. tenho O Grêmio respeito como esperou treinador. 40 dias, Mas lembra? eu... Aí ficou o Marcelo Não, ele Rospide. ganhou tudo com o Rospide, daí ele mas chegou. Aí ele chegou, trabalhou 40 dias e aceitou uma da proposta para voltar para o mundo. Mas eu respeito o Paulo Autuori por esse jogo aí. Não, por isso que eu digo, eu faço bem Ele a é distinção. campeão- ele é campeão do mundo, Não, né? como Com treinador, São Paulo. mas aí pegou o time que estava do montado, Muricy. estava pronto. O antes dele era o Leão não monta nada. Não, mas antes do Leão. Ele ganhou Vocês começam a Libertadores citar com o treinadores, Cruzeiro. esse é campeão do mundo, o Celso Roth é campeão da América. Não, mas aí nós temos lá. Aí nós vamos para essa conversa. Campeão da América com 4 jogos. Quando deram uma Mas é inteira, campeão da ele América, perdeu cara. a final pro Boca com o Palmeiras Mas em 2000. o que aconteceu Mas com o o Paulo Autuori Autuori? ganhou o Libertadores. O Paulo trabalhando. Autuori, naquele jogo que foi eliminado, tomou 4-0 dentro do Beira-Rio, o presidente era o Paulo Rogério Amoretti de Souza, falecido. Paulo Rogério Amoretti. E aí foi e disse, os jogadores não vão falar, ninguém vai falar, só eu vou falar. E o Paulo Autuori disse, não, eu vou falar também. Porque eu sou responsável pelo time. O presidente é responsável pelo clube, eu sou responsável pelo time. E falou e assumiu, então eu respeito por isso. Agora, mesmo que ele tenha vencido, há que também se respeitar uma conquista dessas. Claro. Agora, em relação ao Atlético Paranaense, é um time que é um time, ele não é um grupo. Eu concordo contigo, E eu não sei até onde que ele vai. é um time velho. É isso que quer dizer, de jogadores time veteranos, velho. tirando Isso o... pesa.
aliás, é um rapaz como é o... Foi eliminado. O atacante, Ele foi aquele... eliminado. Gedós, que é um rapaz que poderia ter tido a oportunidade... Aqui de Mussum, no interior do Rio Grande do Sul. Nunca foi aproveitado pela dupla. O Atlético O Grafite Paranaense. está na reserva, né? Isso. O Grafite não está de O titular. Atlético Paranaense ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, os pênaltis. E estava trabalhando no jogo. 2016 já acabou, cara. Não, quer dizer, o time todo arrasado. Todo mundo. A eliminação dos pênaltis, uma coisa assim. E todo mundo esperava que o Atlético fosse demitir o treinador. Manteve o treinador, manteve mas o eu acho que trabalho. foi um acerto. O Libertadores está fazendo uma bela campanha. É continuidade. foi um Não, mas, acerto. mas Mostraram na por aquele continuidade. jogo não podia ter tirado. Não, já Porque marquei. o Grêmio ganhou de 1-0 lá, o Grêmio do Roger ainda, e esse Grêmio era o Grêmio do Renato, lá no primeiro Isso. jogo. E o Atlético engoliu o Grêmio. O Atlético engoliu o Grêmio. Naquele E jogo não aqui, fosse sim. o Everton querer aparecer um pouquinho mais e se destacar fazendo gol da classificação de pênalti e o trabalho do Groi, Mas ele teria disse, passado. o Everton disse que não era ele que quis bater, que o treinador que disse que era para ele bater. Pois é, mas aí, bom, aí leva mais um Bom, pedaço de aquele jogo é o que eu sequei como é? O Everton? É o nome O do- Everton. Teve um colega nosso que fez um tweet e deu enter ali, e aí minuto... enganou? Não, o cara... Jornalista tem a questão do lead lá, né? Que a gente faz, resumidinho. Então o cara fica tudo prontinho lá pra disparar. Eu sei, já passei. E aí o cara fez os dois, mas aí aquela velha coisa de querer... Antes de todo mundo. Antes de todo mundo, Blum, Deu enter. Grêmio eliminado, não sei o quê, o Groi pegou o pênalti. Não, eu sequei. Aí ele foi eu, no top, eu né? sequei o Everton porque eu acho que tem que ter, entre goleiro, tem que ter uma solidariedade. Não digo nem Vocês, O goleiros, se Ceni podia protegem. fazer isso. Não digo nem é. Não, mas o Ceni Adorava era fazer isso. Tá? Agora, aí vai. É futebol, tá? Tá, mas tudo bem, ok. Tá, Pô, vou de ti eu não esperava. Tá, vou te parar. Ele foi goleiro, cara. Tu sendo esse exemplo que eu tenho com o jornalismo esportivo, Mas ele tá falando lá do goleiro, Essa bandeira da essa bandeira da crônica esportiva. Eu, moleque, acordava cedo e pedia pro pai ligar a TV pra te assistir. Sabe quais são os sintomas, né? Os caras, tu é velho, tu vira bandeira, legenda. Dinossauro. Tá? Te botam no conselho deliberativo pra tu não incomodar na diretoria executiva. É as coisas. Não participa de todos os Eu sei como é que é. Agora o seguinte, tudo bem, dou de barato prefeito da discussão, ok? Não tem ética, não tem solidariedade, não tem nada, ok. Mas que eu sequei esse goleiro, sequei e continuo secando. Porque não me desce. E olha, se teve um lance que eu torci pro Marcelo, foi aquele. Porque se vocês lembrarem no jogo, a derrota do Grêmio nos 90 minutos foi por causa de uma falha do Marcelo. Sim. Quer dizer, o Marcelo podia ser liquidado naquele jogo. No Grêmio ele estaria liquidado. Ele já é um cara com extrema E aí rejeição. ele defende o Marcelo último Groi pênalti. é um dos caras com É muita inacreditável rejeição. como ele e o Luan, quem frequenta isso aí não é de hoje, de muito tempo, desde que o Luan, mesmo quando ele estava na fase boa, e o Marcelo também. Marcelo, Não, o Marcelo, melhor. ele foi fantástico. E eles Porque ele são defendeu contestados. o E o último Ramiro não. pênalti, que era o pênalti da eliminação. O Ramiro é contestado no programa. Não, no programa. Mas, No programa aqui, o Ramiro é Quando eles contestado. falam um negócio, eles falam paralelo. Vai, agora. Não, eu tô dizendo que o Luan não é. O Luan e o Marcelo são contestados e o Ramiro Não, não. mas tu tá carimbando a minha O Ramiro opinião. é mas contestado não foi o aqui. que eu disse. Mas eu aí, não, Eu sei, eu eu não só acho. tô dizendo que assim, um Mas tem que ser contestar o contestado. Mas eu Ramiro- não acho que o Ramiro tem Quem que que ser tem o contestado. Marcelo, hein? Quem que tem o Marcelo? Contestar o Ramiro hoje de que maneira? Não, Mas hoje, se o Ramiro hoje, se botar a cara, camisa hoje. da Alemanha nele, Mas hein? Ele Se vai botar a camisa contestar. da Alemanha e escrever Isso. Lã atrás, os caras vão achar que é uma maravilha. Mas É como isso ele se aí. chama Tá Ramiro... comparando o Ramiro com Não, o eu tô Felipe comparando... Não, aí é eu tô- sacanagem. Não, Não, não. mano, eu tô Não, sabe o que é comparando o cara bonito? tá jogando. Não, mas eu acho que que não, os caras- não. É que ele não está comparando o nome. Ele usa o nome para chamar a atenção. Agora, e tem razão, Bavaresco, porque em determinado momento é que tudo é bonito lá fora. É? Se pegar, olha o que tem de cara aí, porque o nome é diferente, o nome do cara é Sérvio. Aí o cara não. É. Cara, Ai, função, Malan, momento. ai, não sei o que. Aí tu vê os caras jogarem, Poxa. tu viu ontem. Olha aqui, Monaco Um e momento do o- Ramiro é muito Deus. bom. Quer dizer que se o Vamos colocar. Paulano estivesse jogando, vocês iam gostar? Quem? É, Paulão, então, e aí a Paulã, e aí a Paulã, daí era... Vamos colocar uma coisa aqui. Regularidade. Tá? Regularidade. Resultado. Versatilidade. Tá? Chute. Passe. Sorte. Pô, regularidade o Ramiro tem. Versatilidade o Ramiro tem. Tá? Competitividade ele tem. Bom, passe o Ramiro tem. Chute o Ramiro tem.
E outra, E é mau jogador? o Ramiro tem uma coisa que em jogador, e só os caras que têm isso se destacam, não é à toa. Ele tem uma leitura tática. Impressionante. Não, porque eu vou dar um exemplo de um cara que se movimentava o campo inteiro e ninguém parava. Aí eu lembro quando eu falava, seu gremista, tá secando o Guinha Azul. É. Porque o Guinha Azul dava bote em tudo que é lugar. É, Mas não com tava em futebol, lugar, ele não todo tava. mundo entende futebol. Eu vou num churrasco com a minha família, a pauta é o quê? Futebol. Uns me criticando por algo que eu disse, outros elogiando, mas é futebol. E aqueles caras que estão ali no churrasco, alguns sabem mais futebol do que muitos de nós que têm espaço. É verdade. Então todo mundo sabe. Agora, tem que analisar o futebol de uma maneira diferente. O Guinha Azul dava bote em tudo que era lugar, porque ele tinha atrás dele Sandro, ele tinha atrás dele Magrão, ele tinha Tinga. No momento que esses caras saíram, que ficou só o Guinha Azul, aí o Guinha Azul acabou. Aí foi contestado. E o Ramiro tem uma leitura tática, ele não anda por acaso em todo o campo. Ele enxerga os espaços e posiciona. Sem dúvida. É por isso que tem a diferença tu ver o jogo no estádio e ver na TV. Porque na TV tu só vê o que a câmera está focando. Se tu presta atenção no Ramiro sem a bola, a movimentação, a ocupação de espaço que ele tem, e aí é o mérito do Renato. Parece que só o Renato que enxerga isso no Ramiro. Não, vem cá, o Roger era o Negueba. O Grêmio perdeu o Juliano e o Grêmio perdeu umas 10 rodadas Tentou negar. com o Negueba. E perdeu vários, tomou uma goleada do Curitiba, vexatória, e da Ponte Preta, jogando com um jogador a menos. Eu diria assim, a única No mínimo. restrição, O a Filipão única... também não via isso, né? Então o Filipão tentou usar ele como lateral. Foi até quando ele, mas aí ele machucou lá no Alfredo Mas Jaconi e isso- ficou e- sem. Porque o Sim. Grêmio não tinha lateral. E se desempenhava bem também como lateral. Todas as vezes Melhor que do que entrou, os se outros que desempenhou. tinha lá. A única restrição que eu tenho de posicionamento para o Ramiro Se o Ramiro tivesse mais de 20 centímetros, pra ele primeiro ia volante. Europa. O Davis está emagrecendo isso ali. aí. É só pela estatura do Ramiro. Ele poderia jogar até como primeiro, porque é complicado. Como goleiro, Agora tem um cara. detalhe que Até como derruba goleiro isso. ele podia jogar, Outro jogava dia eu demais, falei isso num debate, acho que foi o Douglas Calduro, lembrou. Foi um ouvinte, o Calduro leu, enfim. Mas o São Paulo teve 2 mini anões. E foi campeão do mundo e depois vice-campeão da Libertadores seguido, que era Josué e Mineiro. Sim. É. E aí derrubou um pouco José essa foi tese. para a seleção. Exato, e eram 2 caras Mas aí, mínimos. aí né? é que eu te digo assim, se tu tem, por exemplo, o Internacional quando foi campeão do mundo, ele tinha na zaga o Índio, que era um excelente cabeceador também na sua área. Sim. O Fabiano Heller, que era mais Era mais técnico, mais né? no corpo, era mais Técnico. técnico, não era grande cabeceador. Mas em compensação, vai jogar amanhã, eu acho, na lateral esquerda do Ceará. O Ceará é um dos poucos laterais que são bons cabeceadores. O Ceará anulou o Ronaldinho Não, Gaúcho. anulou, mas eu digo, ele compunha o Ceará e compõe Aí em tinha- lance de área. Quando tu Sim, tem é um que fechar zagueiro como mais- terceiro é um zagueiro zagueiro mais. na jogada do outro lado, Não, ele e é à frente, bom cabeceador. E à frente dos zagueiros o Inter tinha um Edinho que era o um cão de guarda, né? É. E o Edinho que Não- não era. não saía da o Edinho posição. não era Não, tão eu bom guardava. cabeceador. Mas não saía da posição, não, dava não saía. essa Mas tranquilidade. então, quando eu falo da estatura para o volante, se você Da tem primeira bola. ou 2 laterais que sejam bons cabeceadores, tu consegue ter uma compensação. Não, e tem uma. Mas se tu tem um bem simples. volante como o Wallace, por exemplo, O ok, balão, melhor. o balão do goleiro é a bola do volante. Geralmente. Esse balão do goleiro Ah, geralmente é a eu bola do sempre volante. acho o seguinte, tu quer tirar o Ramiro do time como qualquer outro jogador, qualquer jogador, tu vai achar o melhor. Eu quero saber achar o melhor no grupo do Grêmio, A que função faça dele. o que ele faz. É, a Não função é assim, dele. não vai me dar o, sei lá o que, o Beto da Silva, Não, que é hoje, atacante. a função então dele bota é o Beto. essencial. Não, velho, não tem. Então me dá o Juliano, me dá Ele o tem, Giovanni Augusto. ele tem um senso de oportunismo. O Quem é que goleiro, vai botar ali? Tu também gostava do Juliano? O Juliano também era bom. Não, Tá bom. Não, 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 mas bota o o Giovanni Grêmio- Augusto. Tu também não gosta do Não, Juliano? não gosto. O Ah, Juliano é mas uma... que No isso, Grêmio, cara. não, eu não achei que ele Tá jogou trolando Mas ele o abriu um Juliano. buraco no Ele Grêmio não quando era ele foi titular embora. em time nenhum, cara. Ele Não, não mas foi não tem titular como do entender. Inter. Desculpa, Ele veio mas não jogar tem no como Grêmio. entender. Não, Davis, é que tem duas situações aí. não. O Juliano, que não era titular no Inter, era um moleque no meio de um time de gente grande. Tanto que ele não era utilizado nessa função. O Juliano, quando sai do Internacional e ele vai lá para o Dnipro, é um Juliano que muda a maneira de jogar. Quando ele vem para o Grêmio tenta utilizar o Juliano naquela função que ele era do Inter. Não jogou Aí nada. faltou conhecimento para quem trouxe ele. Porque Não, mas ele o não era Roger mais botou aquela ele no função. lugar e deu certo. Aí o Roger achou o lugar para ele. E o que fizeram agora quando ele voltou lá, para o lugar do Hulk, lá no Zenit? Reposicionaram ele por essa qualidade. Eu acho que E ele era ele um virou carimbador seleção. de bola. Olha aqui, ó, eu Não. estou recebendo um recado aqui para ti, Davis. muito obrigado. Davis merece 30 anos sem título, É verdade. viu? É um ingrato. É um ingrato. É um ingrato. É o que Já tão pensou? Já passou passando aí. Mas 15, nada mais de quem 15, falou já isso, pensou? Vou agradecer ele. Quem é que mandou? Não vai dizer? Não, foi um tal de... Não mandou aqui.
Não vai dizer igual um colega meu. Manda o recado de novo que eu não entendi a letra. Pô, como é que não entende a letra? Tudo digitalizado. Não entendi a letra. Ele não entendeu o contexto, o conteúdo. Manda de novo que eu não entendi a letra. Não, a letra deve ter entendido. Daqui a pouco eu vou abrir a voz da galera. Mas nós falamos sobre o clássico Caju, que vai ser amanhã, né? Amanhã às 6h30. Mas nós temos um outro grande evento em Caxias do Sul, que vai ser no domingo, a partir das 9 horas da noite, que vai ser a segunda etapa do circuito Sesc de Corridas. Vai ser nesse domingo em Caxias do Sul, a partir das 9 horas, e faz parte aí do circuito Sesc de Corridas. Vou participar que vão de movimentar... Nesse aqui? Não, nesse não, mas nos próximos. Então, porque, não vou ganhar, prometo não ganhar. Movimenta diversas regiões do estado, o circuito Sesc de Corridas. O evento é dividido nas categorias adulto, a partir de 16 anos, nas distâncias aí, Bagé, 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Eu começo com 3. De 3, tá. Também a categoria infantil nas distâncias de 1 quilômetro para a idade de 10 a 12 anos, tá? E de 2 quilômetros para os que têm de 13 a 15 anos. Até o final do ano, serão 14 etapas, que classificam para a final estadual, que vai ocorrer no mês de dezembro, em Torres. Se você quer mais informações aí sobre todas as etapas, não apenas essa que acontece agora, domingo, a partir das 9 horas, em Caxias do Sul, basta conferir a programação e até para fazer a inscrição, Bagé, para as próximas etapas aí, em sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Tá? Esse é o endereço. Eu vou repetir aí, sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Tá certo? É muito bom. E quem começa a correr, eu fiquei sedentário durante alguns 5 ou 6 anos. Tá aí, só para confirmar. Vale muito a pena. E quem corre, o organismo libera a endorfina que ele te dá cada vez mais vontade de correr. Certo? Tu corre e aí tu cria aquele vício. No outro dia tu vai correr de novo. Estou aproveitando um período sabático aí para colocar em dia minhas... mas sempre aquela recomendação. Muito bom. Quem não tem a prática, reforço muscular para não começa estourar com caminhada, joelho, né? Tornozelo, né? Um tênis adequado. Não adianta correr ali, aquele tênis que agora é onda, né? Não vai correr com um sapatênis, né? Porque daí tem que ter um suporte. Eu estou apostando aqui no ar, o Maurício Antônio está nos assistindo lá e apostando um café comigo que o Brasil vai chegar na frente do Inter na Série B. Isso. Brasil de Pelotas. Maurício, eu aposto café e ganho. Isso não vai acontecer. O Inter vai chegar na frente. Vai chegar muito. Eu aposto contigo. Olha, não sei se o Brasil não vai disputar para não cair. Com esse time de hoje. Não que eu torço, Foi o que o Nelson disse no início do programa. Pô, tu fica só no WhatsApp. Não, eu tô vendo aqui as críticas. O pessoal tá participando aqui bastante. Mas vem cá, então vamos fazer o seguinte, Diogo Rossi, vem pra cá e o Nelson vai pra aí, vai pra voz da galera aí. Porque o Nelson fala um negócio no início do programa, que é corroborado agora no final e ele não faz o switch em cima. Pô. Foi picada essa aí. Pra ele se valer. Porra. Mas ele fica vendo as críticas. Não, vamos trocar. Fala a voz da galera. Boa tarde. Sempre muito bom vendo o jogo. Sou a Rejane Sampaio de Teresópolis. Um abraço, não perco nunca o programa. Grande voz da galera, manda um abraço para todos, em especial para o Bagé. Opa. É o Everton de São Gabriel participando conosco aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde. Já estava ensaiando pensando que era a Rejane lá de Teresópolis. Estava mandando especial um abraço para ele. É o amigo dele lá da Rádio Grenal, eu sou campeão de cartas, hein? Boa tarde. Tá chegando carta em tudo que é cobrador. Mas o pessoal mandando bastante recado pro Bagé. Quer ver aqui, ó? Boa tarde, Bagé. Que tal esse Iago? Tu gosta? É o Paulo da Vila Ipiranga. Um abraço. Imagina que seja o Iago do Internacional, né? Porque o Grêmio também tem um Iago lateral. É bom jogador. Agora no jogo do meio de semana, contra o Sampaio Correia, o segundo gol do Internacional, por cobertura do Carlos, é um lançamento de 30 metros do Iago. E aí vai o Internacional, por isso que eu digo que a direção de futebol internacional tem que pensar um pouquinho além. Não, mas aí está guardando para de repente a cereja do bolo. Mas o problema é o seguinte, fica guardando para a cereja do bolo, daqui a pouco não tem o bolo. Por quê? Porque fez uma imprevisão na lateral esquerda. Tem o Ceará.
Ah, bom, mas é uma improvisação também. Mas o Ceará, quando chegou no Inter lá atrás, ele vinha do São Caetano jogando mais como lateral esquerdo que direito. Mas aí ele hoje, se adaptou. Ele mas hoje é uma improvisação do Ceará. O Ceará tem treinado como lateral esquerdo do Ceará? Não, treina mais como direito. Boa tarde, parabéns ao Bagé pela colocação sobre Obrigado. a arbitragem. Infelizmente, aniversário. muitos da imprensa queimaram o juiz depois da partida. É o Luiz Fernando participando com a gente aqui no WhatsApp. Quem queimou mais o juiz não foi só a imprensa, também foi. Mas quem queimou o juiz foi a própria Federação de Arbitragem. Na medida em que não bota o Diego Real na escala, tá? E bota os outros dois que ficaram cheio de pose, bancando de bonitão Declara lá. ele culpado. Para aí um pouquinho. E a reunião foi fritura no Diego Real, né? Porque a reunião da segunda 9h30 foi só com o Diego Real. O Emerson da Cavalhada, ele diz o seguinte: Davis, tu não gosta do Ramiro e não gosta do Juliano. Deves ter saudade do Luciano Marreta. Luciano, claro que não, cara, não é isso, é só uma opinião. Luciano Marreta, ele tá de sacanagem. Luciano Marreta vai matar. Ele tem Não é que eu não gosto do Ramiro, eu não gosto do Souza. Eu Lembra do eu Souza? sempre digo, Não o Souza do São Paulo, o outro Souza. O que eu digo é que o Ramiro é um jogador comum. Existem vários no Brasil igual o Ramiro, e os caras enchem a bola do Ramiro aqui. mas só o falta momento esse goleiro aqui, O momento cara. é dele, o momento é dele, Davis. Futebol é momento, o momento não tem como não Mas é isso não que eu elogiar. notei. O Filipão não descobriu isso. Cara, O Roger não descobriu O isso. Davis, teu time ficou 15 anos sem ganhar nada com o Ramiro foi campeão, pronto, acabou a discussão. Não vamos falar fazendo do Ramiro por favor, ganhar que campeão, isso? não, só um pouquinho. Por Vamos favor, falar do Mas a Ramiro. vitória pouquinho, contra o Palmeiras, isso. se ele não faz o gol, o Grêmio não tinha Bom, ganho. mas se ele não Tem uma faz o gol, taça lá e tem um pôster bem se bonito o na foto do Pedro Ramiro. Rocha não faz o Se o gol... Gabiru não faz o gol, ele tem que ganhar. Não, não vamos falar disso. Deixa o Gabiru lá no lugar dele, cara. Deixa o Gabiru lá. Ó, na ruim, só um tudo pouquinho. contra o Ramiro. Na boa, Não, nada ruim a favor não, mas do olha Ramiro. aqui, que mas isso? não é só o Ramiro, cara. Então assim, ó, se ele tivesse feito gol, não tivesse feito gol, agora não era campeão. Não. Se o Pedro Rocha não tivesse feito gol, Sim, se o Luan não claro, tivesse feito claro. gol, Mas eu não tô O Grêmio mandando não. tirar o Pedro Rocha do time. Grêmio trouxe uma vez um jogador que ninguém dava nada por ele. E hoje ele é um dos mais valorizados da Europa, que era o Jonas. Não está proibido que daqui a pouco, daqui para frente, o Ramiro não. Porque o momento dele é Não, e fantástico. o Cuca, quando veio pro Grêmio, eu lembro. Vários O Alfinete era vários vaiado casos. antes. Tu lembra disso? Mas é Alfinete. por isso. Craque, Sabe qual craque. é o modelo de volante? Ele é mais antigo, é o Jadir. Desde que o Davis gosta. Que é o Jerônimo, O né? O modelo Jerônimo. de volante é o Wallace. Jandir, eu acho. Isso. Não, o Jadir. Não, mais antigo, mais antigo. Não, mas o Não era Ramiro não da é Silva, volante, essa aí. cara. Hã? O Ramiro não é volante no Grêmio. Não, o Ramiro é tudo no Grêmio, não, é só volante. Ele é volante, é o meia. suficiente. Não, É que ele faz a eu função. vou pegar, não vou citar que senão o Nelson, não estou comparando ao Lan, como disse o Bavaresco. Mas vamos pegar assim, ó, vamos fazer uma figura de imaginação. O Ramiro jogando, esquece que o Ramiro muda o nome dele. Isso. Tá? Lan. Põe lá. Ramirovski. Davis, o nome Davis, dele. vai jogar Tá? bola. Vai jogar Davis bola. Rakitic. Aí não dá. Quem é esse jogador sérvio que Davis, corre o o quê? campo Rakitic? inteiro? É Rakitic. Ele é Rakitic. cedo. Tá, também. Daqui a pouco Cortina de ferro. Também, vamos lá, segue aí. Guerra Fria. Aí Guerra Fria, fantástico. nós iríamos adorar. E achar uma maravilha. Mas quem é esse baixinho? O cara corre o campo inteiro. Uma vez eu estava vendo um jogo na beira do campo da Ubra lá. Domingo de manhã, amistoso. Joinville de Santa Catarina e Ubra. Aí tem um camisa 7 lá, um Parabéns pretinho. pra ti também. Não, fui junto com o meu irmão, técnico de futebol. Não, vamos lá ver, vamos. Mas aí que tá. Essa história eu tenho que contar graças a esse jogo. Tá aquele pretinho com a camisa 7 para um lado e para o outro. E jogando e fazendo gol e passando. Tá para negócio. Bem assim, esse dirigente. Não, aqui não joga, olha o tamanho dele. Ali, cara. O Cruzeiro comprou. Quem é o 5 que tu fez assim? Pô, tô contando uma história. Mas é que o Diogo levantou a mão e fez 5. Não, o mais interessante é isso, pro cara que tá vendo lá, é tu explicar que o Diogo tá levantando a mão. 5, é o Grenal, acho que ele tá falando. Aí, vamos lá de novo. Aí, e o cara jogando. Aí o Grêmio não quis, porque ele era baixinho e magro. A Ubra não quis. Ele foi pro Cruzeiro, depois o Cruzeiro vendeu pro Benfica, o Benfica vendeu ele pro Chelsea, o Chelsea vendeu ele para a China e ele jogou Copa do Mundo, Ramires. Aí não poderia jogar por quê? Porque ele era magrinho, pequenininho. Né? Ramires ainda, que jeito. O futebol não comporta mais isso. O cara, o Walter tem corpo de atleta? Não. E o Walter está se acabando no futebol porque ele quer, porque qualidade ele tem muita. Foi pro Porto, certa vez, saindo do Internacional. O futebol não comporta mais isso. Ah, não, ele é vesgo, ele não é bonito. Cara, é função. Se o cara faz isso aqui, é isso aí. Não Aqui, tem. ó, o exemplo do Walter serve ao contrário para o Ramiro, porque o Walter tem corpo e não tem cabeça.
E o Ramiro pode cuida não ter muito, cor, né? mas tem cabeça. Então, o Ramiro sabe dos seus limites, sabe das suas qualidades, ele trabalha em cima disso. E não é ele que está jogador dizendo que ele é inteligente, mais, ele só está jogando. uma pessoa, é um Ele tá ser fazendo humano a dele. inteligente. Claro. Temos mais aí, Ganhamos voz da deles. galera. Temos sim. Impressionante. O Anderson de Sapiranga, ele quer saber sobre o Vitor Cuesta, que tanta enrolação para esse jogador sair no bid. Vai jogar amanhã? Mas é Não que vai. teve recentemente a paralisação lá do futebol argentino, atrasou até o início do campeonato, porque a AFA estava com as portas fechadas. Então agora, imagina, tem uma pilha de processos. Vai chegar uma hora do Cuesta. A Argentina está complicada, né? A Argentina Tem que tá complicada. agilizar. Mas o Olha, futebol argentino já reagiu na segunda rodada, só para não. Eu sei que está Ah, sim, terminando dos o programa, clubes. só para não pra Lanús deixar passar. ontem. O Lanús, aliás, e jogou Cima bem, da ó, só Chapecoense. jogou. Pra Chapecoense. Além de ter ganho, Saiu não foi perdendo. por acaso. Impressionante foi a Jogou virada. muito bem. Impressionante foi a virada do Penharol. Penharol Não, virou o jogo, com camiseta. eu Camiseta assisti jogou, o segundo tempo desse jogo, sensacional. Assim. Nós estamos terminando o jogo programa e emocionante. não falando do assunto que é importante também, que é a história da Arena do Grêmio, que deu pra trás de novo, tudo de novo, né? Isso não é assunto novo, que, não. Mas é por que que é assunto novo? ele não é Não é novo, novo, eu tô dizendo que de novo. Então guarda para Segunda-feira, eu tô sabendo. Segunda-feira. Porque não vai mudar Tinha nada pra até segunda. Segunda-feira todo mundo O presidente Romildo Bozan Júnior vai estar Tudo de conosco novo. aqui. E vocês prestem atenção, Estarei porque assistindo. patrão no estúdio, né, se diretor já é complicado. Alguma coisa está acontecendo. Mas eu Ayrton, né? Não, Ayrton, Mas eu fico à o Ayrton vontade com o gosta seu muito do Ayrton, programa, porque o isso. seu Ayrton, ele não tem o crachá de dono da TV. Ele está sempre junto com a gente, É conversando na resenha, verdade. então eu me sinto à É vontade. o Roberto sempre. Marinho da TVU. Isso aí tem dúvida. Escuta, o sorteio hoje de tarde da Copa do Brasil, vocês já pensaram se dá Internacional e Vitória no enfrentamento? Pode dar. Hã? Pode dar. Criador é criatura? É aberto esse É sorteio ou aberto, tem. é aberto, não é Aberto. dirigido, nada. Pode dar Inter e Joinville, não é isso? Pode, é o que vai dar. Pode dar Inter e Como é Cruzeiro. o que vai dar? Palpite, cara. Corinthians, lembro. Pode dar Corinthians, pode dar São Pode dar Paulo. Corinthians. O Denis é aquele cara que Pode dar derruba Vai dar o manteiga Inter sempre vai pra dar baixo. Inter e Joinville. Impressionante. Vai dar Inter e Joinville, eu concordo. Se der Fluminense é o Abelão, né? Não, Não, mas olha aqui, ó, time é a grande que estão aí. torcida, é É a São torcida Paulo. dele. Pra dar O Inter time pode grande. pegar São Paulo, pode pegar Corinthians, pode pegar o Fluminense. claro. Quem é os outros times que é? Tem um time Vitória. aqui. O Vitória. Vitória, Cruzeiro. Mas vai dar o Joinville. Mas vai dar o Vai Joinville. dar o Joinville. Agora é outra parceria, né? É outra parceria. Agora, Muito bem. Joinville. Então, segunda-feira estaremos aqui de volta com o presidente do Grêmio, Romildo Bozan Júnior, como nosso convidado especial aqui do programa. Aliás, é a segunda vez que virá, já esteve aqui conosco, já esteve conosco o presidente Romildo. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Davis Wagner. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês e para todos. importante. Domingo, Legal. a partir das 8 da noite, eu estou começando um novo projeto lá, Samba da Vasco, lá na Vasco da Gama com a Miguel Tostes, bem na esquina Na ali. Confraria da Vasco. Na ali. Confraria da Vasco, que breve vai ser nosso parceiro aí. Então, a partir das 8 da noite, domingo, Como é que é? ambiente Samba? Samba da Vasco, por Samba causa da do lugar. Vasco. Ambiente Maravilha. totalmente climatizado, acessibilidade total, espaço para fumantes, estacionamento com manobrista. Chega de samba sem qualidade. Que horas Samba com começa, qualidade. né? Que horas 8 da noite. 8 da noite começa. e Então, ali dá é um para lugar o muito legal. E não tem cortesia para vocês. Vão me ajudar a pagar a pensão. Obrigado, André. Segunda-feira voltamos. Um grande final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Canto e Prosa, um programa musical tradicional.